Você toma decisões no achismo ou em dados concretos? Se você quer parar de chutar e multiplicar seus resultados, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como utilizar os gráficos dentro do Como CRM com inteligência. Então vamos lá. Se você está investindo no CRM, não vai gastar tempo e dinheiro sem analisar os dados e tudo que ele pode trazer para você. Aqui eu coloquei algumas informações e alguns clientes fictícios para te mostrar como e por que você precisa dessas informações e desses relatórios, a princípio dentro da Como CRM, mas também esses relatórios podem ser exportados para você fazer um relatório à parte específico, uma coisa pontual em Excel, alguma plataforma de planilha, ou você pode, se for alguma coisa estruturada, eu não aconselho fazer via exportação, porque vai lhe dar o trabalho do mesmo jeito, seria via integração com alguma outra plataforma online de BI, que aí é um assunto que a gente pode tratar mais na frente. Que eu posso te dar dicas de BI, de ferramentas que você pode fazer integração junto com a Como CRM e poder fazer esses relatórios de forma muito mais simples. Então aqui, já com ele basicamente populado, eu tenho, a princípio, o painel. E nesse painel, o que é que eu tenho? Eu tenho algumas informações básicas que você pode, que ele já vem nativo na Como. Então, quantos leads ganhos você teve, o valor de cada um. Isso está todo numérico aqui, mas pode ter em gráfico isso. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. Aqui, quantos leads perdidos e o valor que você perdeu de venda. Quantos estão sem tarefa, ou seja, você não tem uma tarefa atribuída a esse cartão. Quantos tem tarefa, qual a tarefa que tem, se está para acompanhar ou não. Quantos ativos, quantos cartões ativos, ou seja, clientes ativos você tem na sua carteira. E aqui, detalhamento mais de conversa. Como a gente não simulou nenhuma conversa ainda, ele não vai ter informação, mas você tem maior tempo esperando, quantas conversas você tem atualmente, qual o tempo médio de tratativa, de atuação que você tem, ou seja, de resposta que você dá ao seu cliente. Então, tudo isso você consegue aqui na ferramenta e muito mais. Eu vou te mostrar como criar esse tipo de relatório já já. Clicando aqui em estatísticas, ele também dá um resumo focado na venda. Então, toda vez que você for criar um funil de venda seu, sempre pense etapa por etapa, ele vai que o funil, por isso que se chama funil de venda, você tem uma quantidade maior de clientes que começam a aparecer, que vão chegando e você vai funilando até a venda propriamente dita. Então, você pense dessa forma, ele está aqui como se fosse um funil deitado. Então, todos os leads que vão entrando para você aqui, ele vai entrando, vai afunilando. Então, ele começa com o contato inicial, depois vai para o agendamento, discussões e assim por diante, até converter ou não converter, que é o final do funil, uma não conversão também. Então, você chega aqui, quantos leads ganhos você teve naquele período. Isso aqui é de acordo com o período. Aqui eu tenho sobre conversas fechadas, e você pode, clientes ativos, você vai muda completamente o relatório. Então, você começa a enxergar o seu funil propriamente dito. Então, aqui você pegou com a etapa de leads de entrada, então entraram 5, 8 passaram para os agendamentos, passaram pela discussão, e assim foi até converter ou não converter. Quando ele está ativo, ele nunca vai estar aqui convertido e não convertido. Só não se preocupe com isso. Eles vão estar aqui em fechados. Se eu clicar em todos, aí assim a gente consegue enxergar por completo quantos fecharam e quantos não fecharam. E aqui mais um detalhamento em relação a bate-papo, mas que eu não vou entrar um pouco de detalhe agora, porque a gente não vai entrar nesse assunto das conversas com esses clientes. Além disso, você tem aqui relatório consolidado, ele vai estar aqui porque eu criei a exemplo nesse caso, então todos os leads foram criados nesse período, na última semana, de acordo com a informação, com o tipo de produto que esse lead está contratando. Então, ele já separa a etapa que está, ou o tipo de produto. Também isso tem como fazer esse relatório por tipo de produto. Vou criar esse relatório mais na frente. Aqui, tarefas. Então, só tem 3 tarefas criadas. Para quem estão as tarefas? Então, eu criei 2 usuários, um tubo pensante e o tubo P. Então, tem 2 tarefas para um e uma tarefa para o outro. Aqui em relatório por atividade, ele vai por usuário, tá? Então, quem fechou e quem não fechou. Então, você consegue, se você tiver uma equipe de vendas, você consegue colocar aqui a sua equipe de vendas e consegue distinguir quanto cada um vendeu, às vezes até para facilitar comissionamento. No caso de registro de atividade, aqui é muito rico para você criar relatórios. Então, eu posso criar um filtro
dos meus eventos a qualquer hora. Eu vou dar um exemplo de um filtro aqui. Então vamos lá. Aqui eu boto todos. Tipo do objeto, eu vou colocar todos os leads. Eventos. Eu vou limpar aqui e vou colocar campo alterado, o serviço alterado. Valor depois, qualquer um que tenha sido preenchido. Então eu tenho 9 eventos. Eu crio o widget. O valor depois, eu vou colocar aqui serviço solicitado. Criar. Então, eu tenho aqui o indicador por tipo de serviço que o cliente solicitou. Então, isso facilita muito sua rotina, para você saber, para você filtrar, saber que seu produto A é o produto mais demandado, você se prepara para cada situação dessa, isso vai facilitar muito sua rotina. Aqui também temos outras estatísticas, relatório de chamada para quando você for ter atendimento direto pela Como, ele fornece essa opção, tá? Você tem alguns parceiros que você consegue trabalhar via VoIP e conseguir falar direto pela Como sem precisar ter telefone, ele grava tudo direto na ferramenta. E aqui também o relatório de metas. Se você definir sua meta de venda para o tipo de produto, o valor para cada vendedor, então aqui você consegue determinar a sua venda e acompanhar o relatório de vendas também. Aqui dentro da Como, eu te mostrei uma geral sobre os relatórios, mas o que é mais importante de tudo isso? Você saber quais são os seus principais indicadores para poder te ajudar a guiar, ser seu norte para saber qual se seu resultado está sendo atingido ou não. Então, você definir suas metas, você definir todo o seu trabalho de conversão dentro da ferramenta. Então, quantos leads ou quantos clientes novos estão entrando num período, numa semana ou no mês, a depender do tipo do seu negócio. Quanto está custando isso para você? Então, quanto você está fechando por semana, por mês de faturamento? Então, cada tipo, aqui, serviço solicitado. Então, para cada tipo de serviço, quanto você está atingindo sua meta para cada tipo de serviço? Então, cada indicador, cada caso. Então, se você é uma padaria, qual o tipo do pão, qual o produto que está saindo mais. Então, todos os indicadores, dependendo da situação, é um pouco mais complexo e um pouco mais simples. Mas isso tem que estar muito claro para você, para a sua tomada de decisão. Então, esses indicadores principais, lembre-se, sempre escolham poucos e relevantes indicadores. Não adianta você colocar 50 gráficos aqui, pode ter certeza que vai virar o excesso de informação, não vai ser útil no final das contas para nada. Então, sempre escolha poucos e relevantes. Ah, Pedro, quantos são poucos? Entre 5 e 10 indicadores é o suficiente para você garantir sua operação funcionando. A partir daí você pode ter um desdobramento, uma coisa. Para quê? Meu faturamento está caindo. O que é que está acontecendo? Então, se você tem um indicador de faturamento bem claro para você, aí você vai desdobrando esse faturamento. Está caindo por quê? Eu estou vendendo pouco? Não, não paro de trabalhar. Eu estou vendendo mais o produto B, ou o produto A, no caso aqui. Mas o produto A é o produto mais simples que eu tenho e que não paga minhas contas. Quem paga minhas contas é o produto D. Então, você tem que ofertar um pouco mais o produto dele, ter esse trabalho e ter esse sentimento olhando justamente para o resultado. Então, é nesse ponto que você tem que trabalhar seu gráfico. Ele tem que ser seu norte, tem que ser seu guia, tem que ser sua bússola. Então, por fim, o que é que eu acho mais importante de você focar aqui? Sempre tenha na sua rotina semanal olhar seus principais indicadores. Às vezes você separa por área, dependendo do tamanho da sua. Se você for um autônomo, você não precisa separar por área, você pode olhar tudo num dia só, você tem um dia específico, toda terça-feira, toda quarta-feira, e olhar meus indicadores e ver onde é que eu tenho que atacar. É aconselhável você fazer isso no início da semana, para ter tempo durante a semana para atuar. Não, mas eu trabalho com festas, é mais final de semana, então jogue isso para uma quarta, quinta-feira, para você se preparar para o final de semana, que normalmente é onde tem mais eventos. Então, a depender do seu negócio, isso vai variar, mas é importante que toda semana você olhe esses indicadores. Tem uma reunião, se você não tem uma equipe, você trabalha sozinho ou autônomo, você tem uma reunião consigo mesmo, mas siga aquela rotina, seja qualquer horário. Não, eu tenho um negócio de venda, uma loja, e eu tenho uma equipe. Faça a reunião com sua equipe, pare aquele momento, seja o fechamento do dia, o iníciozinho de um dia, pegue, ou não, logo após o almoço, um movimento, dia e horário que o movimento seja mais fraco aí, mas faça essa reunião com sua equipe de vendas e com você mesmo.
para garantir o seu resultado. Senão, não adianta nada você ter esses indicadores e esperar olhar uma vez por mês. Uma vez por mês é o fechamento da informação. O importante é você ter essa rotina, trabalhar todo dia. Essa é a principal dica que eu te dou hoje. Vimos aqui a importância dos relatórios e das métricas como bússola para te guiar nos resultados da tua empresa. Eu aqui, como empresário também, cada detalhe, sei que cada minúcia faz diferença no resultado da empresa. Então, deixa no comentário aqui, porque esse foi o último vídeo da série básica da configuração da Como CRM para vendas e atendimento do teu negócio. Então compartilha com a gente, comenta e se gostou do conteúdo, senta o dedo no like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que está precisando de umas dicas dessas. Continua com a gente aqui, que toda semana ainda teremos novidades com outras ferramentas, outras dicas, outras informações, sempre para alavancar teu negócio, aumentar a tua produtividade de pequenas e médias empresas.